Gente, tomei vergonha na cara e agora eu vou desenhar os meus personagens, né, do Mystic Marks, né? Ou também posso começar com acho que eu vou começar com a série das Astrides. Esperem, wait a minute. Oi galera, como vocês puderam ver, sim, eu estou começando uma série chamada Série das Astrides. Mas como assim? O seu nome é Astrid, por que tem Série das Astrides? Vou ser bem breve e bem resumida. Todos os meus OCs de universos autorais se chamam Astrid. Pelo menos a maioria deles, né? Não todos. Mas eu tenho uma Astrid de cada universo e tá tudo bem. E hoje nós vamos sortear para ver qual Astrid nós vamos desenhar. Então, vocês vão ver. Quem será? Rufem os tambores! Astrid Gargat. Vamos lá. Então, gente, eu vou fazer o desenho no tradicional, mas eu vou tentar passar pro digital pelo Ibis Paint, vou tentar ver se eu faço alguma coisa legal lá. Mas enquanto isso também vou contar a lore dela pra vocês, né? Porque não é só sobre desenhar, contar a história dela. E aí vocês vão ver se vocês gostam, vai ter as outras Astrides e aí vocês escolhem a preferida de vocês, entendeu? Aí depois a gente coloca elas pra lutar numa luta de gladiador. Tô brincando, mas se vocês quiserem também, mano, vocês que mandam. Depois de ficar muito tempo desenhando, tipo, muito tempo mesmo, vou mostrar o resultado. Não acho que ficou tão legal assim no tradicional, mas aqui vai. Olha, gente, ela chegando. Olha. Ó, chegou a menina risonha. A menina que ri e que sonha. É. Meu Deus. Tá, agora a gente vai falar do que importa, que é a Lore. O nome dela é Astrid Gargat, mas por que Gargat? É gárgula, mais bat, que é morcego em inglês, então fica Gargat, né? Acho que em inglês é gargly e bat, que é morcego, e aí fica Gargat. Aí eu gostei desse sobrenome e aí eu fui lá e botei. Uau, criatividade 1000%. Mas continuando, a Astrid, ela é uma vampira metamorfa de gárgula. A família dela tem, né, muita coisa assim. Enfim, pra resumir, a mãe. Não, a mãe não. A avó paterna dela é uma vampira, o vô paterno dela é um metamorfo de gárgula e o pai dela é tudo isso misturado. Super assim, o fortão da parada, entendeu? Só que aí o que acontece? O pai dela se apaixonou por uma humana lá na Idade Média, olha que legal. Onde mulheres não podiam ser nada e não fazer nada. Então, meio que a mãe dela era médica, essas coisas. E o povo da igreja descobriu, ela foi queimada viva na fogueira, mas foi deixada a Astrid de bebê, recém-nascida, coitada. Só que aí, a Astrid, ela não nasceu com nenhum sinal de nada, tipo assim, ai, sabe, tal, só nasceu com uma mancha de estrela na bochecha. Aí o pai dela falou assim, deve ser especial, né, essa marca, quer dizer que ela não é humana, ela é alguma coisa. Então ele levou ela, bebezinha, né, para o mundo onde eles viviam. Eles não viviam no mundo humano, eles tinham um mundo para eles, bem civilizado, bem especial. E lá ela foi criada. Só que o pai dela ficou tão traumatizado com a morte da mãe dela que ele, entendeu? Aprisionou ela, não deixou ela sair de casa. Reparem, gente, Hotel Transilvânia References o tempo todo. Ai. Mas, só que temos um problema. Por ela ser filha, né, de um cara, uau, super fortão, não humano e uma humana, ela nasceu meio, né, sabe, com os poderes fracos, não tinha muita diferenciação de um humano e de uma criatura não humana pra ela. E o pai dela ficou preocupado com isso, né? Mas é motivo pra se preocupar mesmo. Mas o que acontece? Nesse meu universo alternativo, pra você ativar os seus poderes, né? Se você for um ser sobrenatural, você precisa de um momento pra ativar ele. Tipo, se você for um vampiro com especialização em hipnose. Então vai ter um momento da sua vida que você vai lá e vai ter tipo um gatilho pra você ativar esse poder. Entendeu? Só que como a Astrid só foi confinada em casa porque o pai dela era paranoico, ela não teve oportunidade pra isso. Aí o pai dela falou assim: então, né, já que eu aprendi a minha filha na vida inteira, vou jogar ela no mundo humano. Claro, vou vigiar, né? Vamos vigiar de longe aí. Ela não vai me ver, mas eu vou estar vendo ela. E foi isso, jogou ela no mundo humano ali sem nada, entendeu? E ela é o típico do personagem inocente, engraçado, eu gosto muito dela.
entendeu? É, e aí, lá no mundo humano, ela acaba conhecendo o Tyler, que é um garoto mais reservado, mais quieto, entendeu? Mais na dele, e eles são completamente diferentes um do outro em todos os aspectos, tanto em personalidade quanto em espécie, porque uma é humana, a outra é um tanto de coisa do cardápio aí, e eles têm uma relação, foi no início muito complicada, eles não se entendem, mas depois eles viram muito amigos, e mais pra frente tem um romance entre eles. Eu acho muito fofo. Então, a Astrid, ela precisa conciliar essa sua vida de ser não humano, ela precisa ativar os poderes dela, se preocupar em ter esses gatilhos de ativação de poder, ao mesmo tempo que ela tenta esconder a identidade dela, mas ela também tem costumes muito diferentes dos humanos. Então, isso é uma típica história engraçada sobre vampiros e humanos, só que ela também não é só vampira, ela é metamorfo. E também a gente vai ter momentos engraçados sobre isso, né? Seria muito legal se eu fizesse alguma comic sobre. Mas, como eu disse, desenhar é difícil, né? Nossa! Mas eu gostaria muito de fazer. Eu levaria um tempão, mas eu gostaria muito de fazer. E também o Tyler tem lore, ele tem muitos problemas com os pais. Ele trabalha na cafeteria dos pais dele. Ele é muito assim, sabe? Saiu de casa muito cedo também. Ele não queria morar com os pais dele, então aos 17 anos ele tava morando sozinho. Só que ele tava tendo problemas com as contas e ele precisava de um colega de quarto. A Astrid precisava de um lugar pra morar, e aí fechou, né? Ah, mas onde é que ela arrumava dinheiro? Gente, o pai dela fazia algumas coisas, né? Ele ia lá, arrumava um dinheiro e dava pra ela o dinheiro, né? Ninguém sabe onde ele arrumava, né? Ninguém sabe. Então, o básico da Lore, o basicão, o resumão, é esse, né? Até o final da história acontecem muitas coisas. Meio que quando você ativa o seu poder, é como se você tivesse atingido a maioridade pros vampiros. Então, até então, a Astrid, mesmo com seus 16 anos, ela não tinha atingido a maioridade vampírica e não humana afins, porque a maioridade você não atinge lá com 18 anos, e sim com o gatilho dos seus poderes. Então, ela acaba tendo o gatilho dos poderes, olha, no baile de formatura do Tyler, né, que ele ainda tava no terceiro ano do ensino médio, e aí ela vira toda uma mulher lá, tem uma transformação bem Winx, né, adoro, e ele fica todo apaixonado por ela. Só que aí vem uma legião de vampiros malvados e capturam o Tyler. Aí a gente já tem um outro avanço da história, onde eles já estão adultos, e é uma história mais séria. Mas enquanto eles são jovenzinhos, é só uma história simples de convivência. E claro, tem essa legião de vampiros aí que fica por trás, e depois vai descobrindo, até que o Tyler é sequestrado. E aí os dois vão pro mundo não humano. Então até lá, gente, acontecem muitas coisas. Eles são muito fofinhos. É mais um romance adolescente, gente. É uma receita que eu acho que quase todo mundo gosta, é uma receita que eu amo. E uma curiosidade é que essa foi a primeira Astrid. Sim, gente, essa foi a primeira Astrid que eu criei lá em 2024, no início de 2024 ou no final de 2023, não me lembro muito bem. Mas ela foi a primeira Astrid, eu tenho o maior carinho por ela. É uma das histórias mais fofinhas, mais café com leite que tem, porque as outras eu acho que são um pouco mais pesadas, né, das outras Astrides. Que aí eu comecei a colocar trauma nelas, coitadas. Mas até então, o único trauma da Astrid, né, Gargate, é que ela não tem mãe, né? O único. Mas tudo bem. É um leve aí, eu acho. E é isso, gente. Se você gostou da história da Astrid, deixa o seu like, comenta, compartilha esse vídeo. E é isso. E se você tiver alguma dica pra me dar sobre o meu desenho, você também pode deixar nos comentários, sem nenhum problema. É isso, gente. Um beijo e tchau.